professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver. Olá, vamos pensar no mundo onde dois gigantes se encaram por mais de 40 anos. Cada um com o poder de destruir o planeta inteiro na mão, mas sem nunca dar um tiro direto no outro. Essa foi a Guerra Fria, uma era de muita tensão, de espionagem e uma disputa que praticamente definiu como o século XX seria. Bora entender como isso tudo aconteceu. Certo, mas por que chamar de fria? Com tanta tensão assim no ar, o nome parece até meio estranho, não é? A resposta para essa pergunta é a chave para entender o conflito todo. Os dois lados, Estados Unidos e União Soviética, nunca de fato entraram em um confronto militar direto. A guerra foi travada de outras formas, bem mais indiretas. Então, para entender isso, a gente precisa voltar para as cinzas da Segunda Guerra Mundial. O mundo estava se reorganizando e foi aí que duas superpotências surgiram com visões de futuro que eram, assim, totalmente opostas. De um lado, os Estados Unidos defendendo o capitalismo e a democracia. Do outro, a União Soviética, com a bandeira do socialismo e de um Estado forte e centralizado. Eram mais do que só países, eram duas ideias gigantes em rota de colisão. Isso nos leva direto para a nossa primeira parte, o mundo do pós-guerra. Vamos ver como essas duas ideologias não só competiram, mas literalmente partiram o planeta ao meio. E aqui está o centro da questão. De um lado, o sistema americano, que era baseado na economia de mercado, na propriedade privada e nas liberdades individuais. Já do outro lado, o modelo soviético, com uma economia toda planejada pelo Estado, o fim da propriedade privada e um partido único no poder. Ou seja, não era só uma briga por território, era uma batalha sobre como a sociedade deveria funcionar. E essa tensão foi o motor do conflito todo. E qual foi o resultado disso? Bem, o mundo rachou. De um lado, ficou o bloco capitalista, alinhado com os Estados Unidos. Do outro, o bloco socialista, sob a influência da União Soviética. A Europa foi o epicentro dessa fratura, e a cidade de Berlim se tornou o símbolo mais visível e mais dramático desse mundo dividido. Ok, se não teve uma guerra direta, como é que eles competiam? Isso nos leva para a próxima sessão, as corridas e rivalidades, que foram os verdadeiros campos de batalha, bem pouco convencionais da Guerra Fria. A primeira arena dessa disputa foi, com certeza, a mais perigosa de todas, a corrida armamentista. Cada lado investiu uma fortuna para construir arsenais nucleares que eram capazes de destruir o outro várias e várias vezes. Isso gerou uma paranoia global, sabe? Um medo constante de que o mundo, do jeito que a gente conhecia, podia acabar a qualquer momento. Mas espera aí, se os dois tinham tantas armas, por que o mundo não explodiu? A resposta está num conceito que parece até contraditório, o equilíbrio do terror. A lógica era bem simples e ao mesmo tempo aterrorizante. Se um lado atacasse, o outro ia revidar com tudo, garantindo a destruição completa dos dois. Foi esse medo da aniquilação mútua que, ironicamente, evitou o apocalipse nuclear. E essa rivalidade não ficou só aqui na Terra, não. Ela foi parar nas estrelas. A corrida espacial virou um palco para uma demonstração incrível de poder tecnológico. A União Soviética saiu na frente, lançando o Sputnik, o primeiro satélite, e depois mandando Yuri Gagarin como o primeiro homem no espaço. Só que a resposta americana foi definitiva. Em 1969, com a missão Apollo 11, eles levaram a humanidade até a Lua. Um feito que ecoou no mundo inteiro. E para formalizar essa divisão toda, foram criadas alianças militares. De um lado, a OTAN, em 1949, liderada pelos Estados Unidos. E como resposta, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, lá em 1955. Pronto, o mundo estava oficialmente dividido em dois campos armados e opostos. E foi exatamente aqui que a Guerra Fria se tornou terrivelmente quente para muita gente. Mesmo que as superpotências não lutassem entre si, elas financiavam e apoiavam lados opostos em conflitos pelo mundo todo. Em lugares como a Coreia e o Vietnã, guerras locais viraram peças de um xadrez global, e milhões de vidas acabaram sendo perdidas nesse processo. Mas teve um desses momentos que quase saiu do controle. E tudo aconteceu num período de apenas 13 dias. Em outubro de 1962, o mundo parou. Mísseis nucleares soviéticos foram instalados em Cuba, a pouquíssimos quilômetros da costa americana. O planeta inteiro prendeu a respiração. Durante 13 dias, o destino da humanidade foi decidido em salas de guerra e negociações super secretas. A gente nunca esteve tão perto do fim. Mas essa era de tensão não durou para sempre. Vamos agora para nossa próxima parte. A queda do muro que marcou o começo do fim para a União Soviética.
Nos anos 80, a União Soviética estava em crise. Seu líder, o Mikhail Gorbachev, lançou 2 reformas bem ousadas para tentar salvar o sistema. A Glasnost, que deu mais liberdade de expressão, e a Perestroika, para reestruturar a economia. A grande ironia é que, ao abrir essa portinha para mudança, ele acabou liberando forças que não podiam mais ser controladas, e isso acelerou o fim do próprio regime. O clímax de tudo isso veio em 1989. O Muro de Berlim, aquela cicatriz de concreto que dividiu o mundo, foi derrubado numa noite de celebração histórica. Aquele momento super simbólico foi o anúncio do que viria. 2 anos depois, em 1991, a União Soviética se dissolveu. A Guerra Fria, finalmente, tinha acabado. Então tá, a guerra acabou. E o que ficou para trás? Vamos para nossa última sessão. Legado e lições finais, para a gente entender como esse período de 44 anos ainda afeta o nosso mundo diretamente. O mundo pós-Guerra Fria era um lugar bem diferente. Os Estados Unidos emergiram como a única superpotência, e o capitalismo se espalhou pelo globo. Mas esse mundo novo também trouxe desafios novos, né? Do terrorismo às crises climáticas. E numa das maiores ironias da história, aquela rivalidade militar e tecnológica deixou um legado que ninguém esperava: os computadores e a internet. Tecnologias que nasceram, em parte, da necessidade de superar o adversário. Então, que lições a gente tira disso tudo? Primeiro, que a busca pelo poder, quando levada ao extremo, pode fraturar o mundo e nos deixar sempre à beira do abismo. Segundo, que a diplomacia e o diálogo, mesmo sob a maior tensão possível, são as únicas saídas de verdade. E, talvez a mais importante, que a mesma genialidade humana que cria armas de destruição em massa também pode nos levar à Lua e conectar o mundo inteiro. No final das contas, se existe uma verdade que a Guerra Fria nos deixou, é esta: o diálogo e a cooperação são as verdadeiras armas para a paz. Em um mundo que ainda enfrenta tantas divisões e tensões, essa é uma lição que a gente não pode se dar ao luxo de esquecer. Professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver.